Olá a todos, esse é o canal da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp no YouTube. Nesse vídeo a gente vai conversar com o professor Luciano Mercadante. Ele é docente do curso de Ciências do Esporte aqui da faculdade e ele é coordenador do Laboratório de Instrumentação Biomecânica, o LABIM da Unicamp. Nós vamos conversar com o professor Luciano sobre análise de desempenho em esportes coletivos. Esse também é o tema de uma disciplina que ele criou já há muitos anos, né, e que formou já muitos alunos, muitos profissionais que atuam na área, inclusive, e essa disciplina ela combina efetivamente ensino, pesquisa e extensão. Então, o professor Luciano vai explicar um pouco mais para a gente sobre essas iniciativas com a disciplina, que inclusive essa disciplina envolve diversos atores externos, né, parceiros externos, instituições esportivas, dezenas de instituições já participaram da disciplina. O professor vai falar mais para a gente sobre isso, né, professor? Então, assim, o que é análise de desempenho, professor, e qual que é a importância disso para esportes coletivos? E qual que é a importância dessa disciplina para a formação dos futuros cientistas do esporte? Olá, Cris. Olá, pessoal do canal da FCA. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma posição de fala muito interessante, porque eu sou a única pessoa aqui na FCA que entrou no fim de carreira, né? Eu trouxe uma bagagem muito diferente, e isso também corresponde ao final do meu investimento aqui, vou me aposentar. Isso me deu um olhar muito diferente. Quando veio a pandemia, ela criou situações onde a gente tinha que construir maneiras diferentes de se relacionar principalmente com o ensino, primeiramente com o ensino. Como é que eu vou tornar essas aulas aqui pela internet algo que seja de fato útil? Essa disciplina eu comecei lá em 2018, a partir da minha vontade de me aproximar dos treinadores. Muitos ex-alunos são treinadores, eu tenho muito conhecimento com treinadores, principalmente de basquete, porque fui um deles durante mais de 15 anos, antes de entrar na universidade. Quando eu me apresento para eles, eu digo que eu sou do basquete, que eu sou treinador, e não que eu sou um acadêmico. Isso é muito diferente. E essa aproximação me fez fazer um olhar de que não, essas pessoas são quem futuramente vão empregar esses analistas de desempenho. Análise de desempenho, que é trabalhar com os dados que a gente obtém do jogo, produzir informações e conhecimento pertinente, ela é fundamental onde está o dinheiro. Se a gente está disputando milhões de dinheiros em algum caso, você tem que utilizar todas as ferramentas possíveis. Isso toma conta do esporte. O esporte se especializou nisso. Existem inúmeros métodos de rastreamento de jogador, aquelas informações das velocidades e do quanto ele percorreu numa partida. Tudo isso são investimentos em metodologias na biomecânica que estão crescendo muito. Bem como as informações esportivas. O que é esportivo? Acerto, erro de arremesso, tudo isso é do esporte, de chute, mas velocidade, aceleração, posição, tempo, essas são variáveis mecânicas. Então, eu separo em duas essa análise de desempenho. Você pode ter esses dois olhares para o jogo. Quando começou a crescer isso, a gente vê em alguns clubes muito importantes com informações desse tipo, mas a grande maioria dos nossos alunos, quando saem, não vão trabalhar no São Paulo, nem no Corinthians, nem no Palmeiras. Eles vão começar pela base, times do interior, e essa grande maioria de gente que forma realmente o jogador de futebol e o cidadão a partir do esporte não tem acesso a esse tipo de coisa. É uma disciplina bem recente, e quando veio a pandemia, eu falei, eu vou me usar dos meus colegas, porque eu quero investir em formas de ensino significativas. Eu sou muito preocupado com isso. Uma vez feito isso, eu comecei a convidar treinadores que eu conheci. Olha, você não quer trabalhar comigo um semestre para participar da avaliação desses alunos e da formação deles? Então, eles faziam meio que o papel de advogado do diabo, eles já faziam as avaliações, as cobranças. Isso foi crescendo e os treinadores chegaram para mim a partir de 2019, a partir do final da pandemia. Luciano, por que a gente não trabalha diretamente com os jogos que eu estou desenvolvendo agora
a gente cria um braço aqui que pode me ajudar muito com informações que eu não tenho tempo de produzir, análise que eu não tenho tempo de fazer. E aí essa disciplina foi crescendo em termos de convergir para uma atividade que levasse ao ensino, a pesquisa e a extensão. Eu comecei a perceber que isso convergia para ensino, pesquisa e extensão, como há muito tempo eu falo aqui, né, o esporte tem essa facilidade. Uma ação de extensão esportiva é impossível que não caiba as ações de ensino e as ações de pesquisa no mesmo lugar. Qualquer atividade esportiva que você estiver promovendo com qualquer grupo, seja qual for, você pode investigar sobre o comportamento daquele grupo e você pode levar alguma disciplina do curso para fazer intervenções lá, para ver como é que isso funciona. Me parece olhar para o esporte, nessa relação ensino, pesquisa e extensão, com muita facilidade, coisa que é difícil para as pessoas das outras áreas às vezes. A pandemia nos obrigou a criar essas novas relações e esses treinadores se envolveram não só com a disciplina, mas comigo e com os alunos, e começaram a construir relações até mais permanentes. É muito comum, hoje a Ferroviária, por exemplo, que tem uma categoria de base feminina no futebol muito forte, e tem 4 ou 5 ex-alunos nossos lá trabalhando, utilizou 3 estagiários durante o ano inteiro. Eles produziram conteúdo, participaram desse sucesso maravilhoso que a Ferroviária alcançou, campeão da Libertadores Sub-17, campeão paulista do 20, do 15, vice-campeão do 17. Tudo com um trabalho muito recente, mas muito focado em estudar. As pessoas estudam, a treinadora, que é a Júlia Parceiro, estuda. As pessoas carregaram essa necessidade e essa capacidade do nosso curso, e isso só vem crescendo. Então, hoje, eu já fiz parceria com grandes clubes de São Paulo, em diversas modalidades. Futebol de campo, os times da Série A, Atlético Mineiro, Guarani Futebol Clube, vão me gozar os campineiros, que eu coloquei o Guarani na Série A, mas ele caiu, ele toca o Paulista, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão. E eu trabalho... Certo. Não, essa era a minha segunda pergunta mesmo, para você, se você pudesse falar um pouco mais sobre essas parcerias, né, com as instituições esportivas, porque a disciplina tem sido oferecida ao longo dos anos. Regularmente. Regularmente. E os resultados, né, alcançados, né? Olha, é muito comum, a disciplina é uma parceria de 1 ano, apesar de ser dada em apenas um semestre. No primeiro semestre do ano, eles participam comigo, os treinadores, para educar essas coisas, ensinar o que é análise de desempenho, ser colaborativo em termos do conteúdo que a gente desenvolve, que eu tenho um livro nesse assunto, né? Os treinadores que participam são ex-alunos ou recebem esse livro e entram na mesma linha de pensamento. Você tem o livro aí, professor, para mostrar para a gente? O basquetebol por números, do jogo livre ao alto rendimento, é isso aí. Eu queria que você falasse também depois sobre a importância de transformar um jogo em dados, né? E que tipo de dados a gente pode extrair de um jogo. Vamos terminar essa parte dos parceiros. Uhum. Eles participavam comigo durante a disciplina, e o primeiro semestre é formar o sujeito. E esse sujeito participa sem o envolvimento principalmente de prazo, né? Olha, o jogo amanhã não, eles estão aprendendo, então eles passam o semestre como se fosse uma semana do analista. No semestre seguinte, eu ofereço estágio, esses times oferecem o estágio para esses garotos, seja remunerado ou não. Eu continuo supervisionando, e costuma ser o segundo semestre do ano, né, onde as finais dos campeonatos acontecem. Hoje, por exemplo, eu vou pegar um aluno aqui, o Vinícius, e vou lá para o Parque São Jorge assistir as finais do Sub-14 de basquete masculino. A gente trabalhou, faz 2 anos que a gente trabalha com 2 profissionais lá, a Luciana Tomazini e a Rosana Pereira, que são treinadoras da base do Corinthians. Hoje são as finais, então nós vamos lá, vamos fazer scout, vou levar 2 alunos, vamos fazer scout, cortar vídeo. No final do segundo jogo, 2 horas depois, ela recebe um relatório, vai mostrar para os alunos imagens do jogo, do
time que ela vai enfrentar no dia seguinte, seja para a disputa de terceiro e quarto, ou seja a final de primeiro e segundo. O que é o scout, professor? Então, muito bem. Lembra que eu falei das informações mecânicas e esportivas? Tudo que é a ação do jogo, chute, cabeceio, defesa do goleiro, passe, drible, todas essas informações a gente chama de esportivas, e elas sempre são associadas ao, por exemplo, ao acerto ou erro, ao resultado, ao local da quadra, muitas vezes, e ao tempo do jogo e ao placar. Quando você reúne essas coisas, você começa a obter um conjunto gigante de informações. Imagina sobre um jogo, número de arremessos, de posses de bola, tempo de ataque. Tudo isso hoje em dia é um mar de informações. Que conjunto de informações hoje a gente trabalha no jogo? Primeiro, as informações que eu chamei de esportiva, né? Cabeceio, acerto, erro, passe, lance livre, cortada, todas essas ações do jogo, elas são registradas em termos de quem foi o autor, né, o jogador, a posição que ela tem na quadra, o instante do jogo onde ela aconteceu, o placar do jogo. Tudo isso são informações que a gente associa a cada ação realizada. Um drible, uma finta, um arremesso, e com isso você tira um mar de informações. Eficiências de muitas coisas, diferenças entre times, posturas. E com essas informações, você precisa analisar para obter conhecimentos pertinentes. Ninguém analisa e interfere no trabalho com um mar de informações que não sabe o que fazer com aqueles números. Os treinadores têm objetivos e olhares diferentes para o jogo, e o que eles querem é um determinado conhecimento pertinente para aqueles problemas que ele considera importantes. Por exemplo, como é que eu enfrento a defesa desse time? Será que eu devo fazer contra-ataques? É um time mais rápido ou mais leve que o meu? Qual a eficiência dele de bola de 3 pontos? Devo apertar, marcar? Quem são os jogadores que infiltram, que fazem jogada 1 contra 1, por exemplo, no futebol? Ontem vi uma Copa do Mundo, o time da Suíça não tem um jogador que pega a bola e vai para cima do defensor, eles só passam bola para o ladinho. Enquanto o nosso time é um time que pega a bola e vai para cima do marcador. Isso faz muita diferença. Essas coisas são informações que levam você a poder planejar com um certo grau de confiança como é que eu vou enfrentar aquele time em função do comportamento dele. Isso no alto rendimento hoje é importantíssimo. Não só pela qualidade da informação, mas é um número muito grande de alunos que têm entrado nas categorias de base de diversas modalidades pela análise de desempenho. Nós somos a primeira faculdade a ter esse curso, faz mais de 4 anos já que a gente faz isso, e agora que as outras universidades estão abrindo os olhos para isso. Perfeito. Professor, justamente eu queria que você falasse um pouco sobre os alunos que foram formados naquela disciplina. Alguns alunos eu sei que estão, por causa desse conhecimento de lidar sobre dados, né? Os alunos são cientistas do esporte, mas estão trabalhando com dados em outro contexto. Então, enfim, fala um pouco dos alunos aí, de alguns alunos para a gente que se formaram através dessa disciplina também. Legal, essa disciplina colabora, né? Nós temos muitas outras na linha de formar um treinador, mas eu vou citar só alunos que entraram pela análise de desempenho, que não é o caso, por exemplo, da Julinha, que eu já falei aqui, ela já virou treinadora direto, a Yura hoje tem um cargo importantíssimo no Esporte Clube Pinheiros, né? Mas eu tenho alunos como o Guilherme Grandim, Aurélio Stanislau, esses dois estão até hoje no Corinthians e começaram na base, um é assistente do profissional e o outro trabalha no departamento de fisiologia. Temos alunos, o Rui, que se chama, na verdade, Reginaldo, ele foi analista da Ponte Preta e hoje está no Guarani há mais de 5 anos. Não tem um aluno que está na Honda? Então, calma, vou chegar no Rafael, mas eu estou primeiro no futebol aqui. Ah, certo. O departamento de análise de desempenho da Ponte Preta, normalmente sempre teve 3 ou 4 alunos nossos nesse departamento. Temos um ex-aluno trabalhando hoje no São Paulo Futebol Clube, que é o Luiz Roesen, que, aliás, vai casar esse fim de ano.
No basquetebol, nós temos casos interessantes, porque eu sempre trabalhei muito próximo de muitas equipes, Rio Claro, Corinthians, nosso clube de Limeira, e são muitos treinadores que eu conheço, pessoal de Franca. E uma coisa interessante que você começa a trabalhar com volumes de dados muito grandes e tem muito conhecimento da matemática e da informática que a gente tem que se apropriar. E alguns alunos têm, hoje em dia, não essa geração, mas a que eu já formei, não a próxima, eles têm uma capacidade muito grande de aprender sozinho, principalmente essas coisas de informática. Eu formei alunos que acabaram se envolvendo e fazendo coisas de computação que não faziam parte do seu dia a dia, como o Rafael Prochnol. Ele é aluno do mestrado em engenharia aqui, ele sempre trabalhou comigo com análise de dados de grandes volumes e resolveu fazer uma entrevista na Honda, em São Paulo, para trabalhar com análise de mercado. Por que a Honda queria saber por que uma pessoa vende um carro Honda e compra de outra marca. Ia montar um time para isso. E ele foi convocado para as entrevistas junto com mais 39 alunos de computação, que provavelmente fizeram exatamente a mesma entrevista. Olha, eu fiz computação, estudei isso. E ele contou uma história muito diferente. Olha, eu fiz ciência do esporte, sou apaixonado por dados, a gente trabalha com volumes de dados grandes, rastreamento de jogador, análise de desempenho, faz análise de jogo. Eu aprendi sozinho a desenvolver várias linguagens de computador, como Python. E aí chama os olhos das pessoas. Ele foi contratado. Muito bom para a Honda, muito ruim para ele, que saiu da área que ele gosta, que é o esporte, e já está agregando valor à sua vida, né? Mas ele já pretende voltar, ele vai acabar o mestrado aqui e ele estuda quintetos, uma coisa bem nova na análise do basquetebol, porque você fica identificando qualidade de jogador, mas e as relações entre eles causam outro tipo de efeito. É uma combinação 5-5, né? Quando eu estou jogando com a Cris, não é a mesma coisa quando eu estou jogando com outra pessoa. A nossa relação constrói coisas que não estão na eficiência individual de cada um. Por isso que essa área é apaixonante. Ela tem um volume de dados gigante, ela é apaixonante porque é o esporte, e ela permite você investir muito fortemente na qualidade desse rendimento, na eficiência dessas pessoas, utilizar vídeo, que hoje em dia está tudo disponível. Certo. Beleza. Professor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a disciplina relaciona efetivamente, então, ensino, pesquisa e extensão. E daí você pode falar um pouco mais sobre o seu laboratório, o Labim, né? Os outros projetos, enfim, as pesquisas que você faz no laboratório. É muito importante que eu fale que esta condição que eu fiz com essa disciplina, ela é muito difícil para os meus colegas. A quantidade e o volume de trabalho que a gente tem aqui dificilmente permita que alguém se envolva com uma disciplina da maneira como eu me envolvi. Mas isso foi uma opção porque eu sabia que eu só ia ficar mais 1 ou 2 anos aqui. Eu havia me decidido me aposentar antes da pandemia. Nessa última disciplina, no primeiro semestre do ano que vem, eram 12 grupos. Eu passei a semana com 12 reuniões com os treinadores, na semana seguinte com 12 reuniões com cada grupo de aluno, mais as aulas. Cada demanda de um clube precisa um contato com o dirigente, porque o treinador... E eu gastei um gás impossível de ser feito por qualquer outro docente que está envolvido e cobrado pelo número de pesquisas. Eu abri mão desse semestre em pesquisa, de qualquer outra coisa que não fosse esse olhar para a disciplina, e meus 13 alunos de TCC, um pouco exagerado, mas são pessoas que eu tenho vínculos emocionais aqui e quero participar até o fim da formação deles. Isso é muito difícil, então. Por outro lado, o que aconteceu de favorecer foi que o treinador viu algo, não como uma colaboração em favor para o Luciano, mas algo que esses alunos podem, com o tempo, agregar valor no seu trabalho. A comissão técnica vai ter acesso a dados, informações e análises que ela não tem tempo de fazer no dia a dia. Eu estou indo para São Paulo hoje, para a hora que... São 2 jogos, semifinal de um campeonato, imagine você, né? Corinthians e São Paulo, Regatas de Campinas e Pinheiros. Eu vou assistir o primeiro jogo, Pinheiros e Regatas. Na hora que o Corinthians acabar o jogo dele, nós temos um documento com os vídeos cortados, separados, que ela vai divulgar para os meninos.
Imagine você com 14 anos ir para uma final de campeonato e você ter a noite para ficar pensando nisso e discutindo sobre o seu adversário, quem eu vou marcar. No dia seguinte de manhã, eles se reúnem um pouco antes do jogo. A confiança cresce muito, mais do que isso. O aluno aprende a fazer uma avaliação do próprio trabalho, a olhar o meu jogo. Pô, peraí, o treinador falou, não, o treinador falou, olha aqui como é que eu vou marcando. Olha esse meu colega aqui, nossa, olha como eu posso melhorar nessas coisas. Apesar de ser um crescimento muito grande no desenvolvimento esportivo, na verdade é um crescimento pessoal, né? Nós queremos investir na formação de pessoas, isso é uma consequência do trabalho. A pesquisa, eu comecei no início a associar muitos TCCs desses alunos que faziam estágio com o futuro trabalho de conclusão de curso e com até emendar para o mestrado, coisa que não serei eu mais orientador, estou com uma certa dificuldade nisso, mas esses alunos continuam. Henrique está prestando doutorado, um ex-aluno meu lá em Florianópolis, o Felipe Ramos vai prestar na FEF, tudo consequência que começaram com essa disciplina e que acabaram ocupando um espaço muito diferente. Ensino e pesquisa e extensão para a área de esporte é muito tranquilo de fazer, mas nessas condições de trabalho, meus colegas, não tem como 12, 15 reuniões numa mesma semana, não dá. Foi por Sim, e eu tenho que contar essa história deste jeito, porque a Unicamp precisa entender que nós somos uma universidade de excelência, mas às custas do suor e lágrimas dos nossos funcionários, principalmente, e docentes também. Sim. Professor, para encerrar, por que você decidiu ser professor? E o que é formar um aluno para você? Formar um aluno, um cientista do esporte e formar um esportista? Bom, primeiro, eu acho que eu decidi ser professor há muito tempo. Muito antes de ser docente da universidade, eu sou professor de educação física e trabalhei no ensino básico por 18 anos. Então, ser professor para mim é isto. Professor de ensino universitário é só a ponta do iceberg ali, né, eu diria eu. Ainda mais num privilégio, não privilégio, numa condição que a universidade pública nos dá, muito diferente da maioria dos professores de ensino superior ou básico do nosso país, né? Ser professor é uma historinha muito interessante. Eu sempre gostei muito da aula de 5ª e 8ª série. E um dia, passeando num shopping center, veio um menino de 11 anos, correndo, me abraçou, tal, conversamos alguns minutos, e o pai e a mãe ficaram surpresos, e o pai perguntou, quem é, hein? Ele falou, amigo meu. Eu falei, como assim, amigo seu? Como é que você tem um amigo de 50 anos? Eu falei, não, é que ele foi meu professor, e a gente hoje é amigo. Tá? Aí os pais ficaram surpresos. Então, ser professor não é aquele cara que vai ajudar ele a tirar o diploma. Eu acho que são as pessoas que marcam a vida desses futuros cidadãos pelos valores que nós acreditamos que sejam do bem e da formação de uma sociedade justa, né? Valeu. Tchau, tchau. Bom, então agora, pessoal, a gente vai continuar a conversa sobre análise de desempenho com a Júlia Passeiro. Ela atualmente é uma profissional da análise de desempenho, né, da Ferroviária, das categorias de base da Ferroviária. Ela vai explicar mais. Ferroviária é um time de futebol de Araraquara. A Júlia foi aluna de graduação de Ciências do Esporte da Unicamp e atualmente é mestranda também na Faculdade de Educação Física. E a gente vai conversar com ela sobre análise de desempenho, né? O que é, qual a importância, como que forma os alunos com isso, qual que é o impacto da análise de desempenho na atuação profissional dela. Então, Júlia, fica à vontade para se apresentar, né? Dizer o que você faz hoje, e aí a gente continua a nossa conversa. Legal, bacana. Obrigada, Cris. Bom, primeiramente, eu sou formada em Ciências do Esporte pela FCA, me formei em 2018. Atualmente faço um mestrado, sou orientada pela professora Larissa Galati, e também terminei recentemente a pós-graduação em ensino e treinamento do futebol e futsal. Fiz alguns cursos, licenças extras aí do futebol e sigo nessa caminhada, nessa trajetória para trabalhar com futebol, mais especificamente, né, com futebol feminino. Eu sou treinadora das categorias de base, sub-16, 17 e 20 do futebol feminino da Ferroviária.
entrei aí ano passado, junto com o mestrado, é bem desafiador, inclusive, e já atuei também como analista de desempenho /auxiliar ali do futsal feminino Taboão Magnus, junto com a Cris Souza, que inclusive aí foi eleita recentemente, em 2020, a melhor treinadora do mundo. Então, eu acho que para começar a conversa aqui, o papo, eu acho que uma coisa bem importante ressaltar, acho que uma coisa que eu aprendi muito sobre análise de desempenho, é que todo treinador tem que ser analista, né? Tem que pelo menos vivenciar isso um momento da vida dele ou dela ali. Por que eu falo isso? É muito importante a gente entender o jogo, rever o jogo e saber olhar o jogo, né? Então, assim, meu ponto de vista, depois de ter tido essas experiências, você ser treinador, treinadora, necessita você ser também um analista de jogo. Perfeito. E, Júlia, você me contou que você não cursou essa disciplina de análise de desempenho em esportes coletivos, que foi elaborada pelo professor Luciano recentemente. Então, na sua época não tinha. Mas, atualmente, você trabalha com os graduandos, com os alunos da Unicamp, através dessa disciplina, você trabalha com eles como estagiários, né? Aí com você. Então, qual que é a importância qual que é o impacto dessa disciplina para a sua atuação profissional? Qual que é a importância para você, profissionalmente, de você trabalhar com alunos que estão estudando sobre análise de desempenho, né? Legal. A gente começou a parceria ali, o estágio, em agosto, né? Que foi esse semestre da disciplina. E quando o Luciano teve o primeiro contato, eu falei, nossa, vai ser muito bom, né? Primeiro, porque me ajuda muito. E segundo, que estar em contato com a faculdade é muito importante, né? Para o clube, para mim como profissional, e também para os alunos, né? Você tem um contato com o ambiente externo, que é o que você almeja quando você se forma, né? Você trabalhar ali, sua maioria almeja trabalhar ali no ambiente externo. Então, é importante por conta dessa relação, né? Então, acredito que o primeiro impacto seria a relação faculdade, universidade, com o ambiente do clube, né? O ambiente do clube, e que eu sou uma recém-formada da FCA também. Então, acho que essa é a primeira relação que eu acredito que seja muito importante. A segunda relação é que a troca que teve entre a gente durante o semestre foi muito rica porque eu tive vários pontos de vista diferentes, e eles conseguiram também trazer pontos de vista diferentes que, de repente, eu não teria, né? Então, quando a gente monta uma comissão técnica em que que foram 3 alunos que acompanharam eu da disciplina que me acompanharam, a gente tem 4 pontos de vista diferentes, né? Junto com o auxiliar, a gente tem 5 pontos de vista diferentes. Então, quando a gente consegue reunir as informações, que foi o que a gente fez todos os jogos do Campeonato Paulista Sub-17, a gente tem uma riqueza muito grande. Às vezes, tinham momentos que eles traziam informações que eu discordava, e tinha momentos que eu falava assim, nossa, você tem razão. Então, eu acredito que reunir essas informações, a princípio, foi muito importante, tanto para mim quanto para eles. Perfeito. Júlia, e você poderia falar mais sobre o que exatamente os alunos fazem com você, como que é essa rotina de trabalho, né? E onde entra a análise de desempenho, como que isso é feito no dia a dia profissional? A gente fala de análise de desempenho, quando foi nosso trabalho com os alunos ali, né? A gente tem uma análise de jogo diária, né? Então, a gente tem análise do treino, a gente tem análise do jogo, a gente tem análise do adversário. Então, a gente tem um pré, durante e pós, o tempo todo, né? O tempo todo, seja ela de forma quantificativa ou qualificativa, que você consegue reanalisar o vídeo, ou seja ela de forma reflexiva. Então, de repente, eu saio de um treino, de um jogo, eu já tenho uma análise desse jogo, que é a primeira análise, né? A gente fala de análise superficial. Com os alunos da FCA, a gente conseguiu fazer essa análise à distância. Então, eles tinham acesso aos vídeos, que era através de uma plataforma que transmitia os jogos, e eles faziam essa análise de adversário para que eu conseguisse enfrentar e montar os treinos para as próximas sessões de treino. Então, eu praticamente direcionava eles através de protocolo. Então, eu colocava ali tópicos, geralmente, que eles poderiam observar e enxergar, e eles traziam um relatório ali depois de 2 dias para mim, às vezes até um dia eles conseguiam fazer esse relatório. Eles se dividiram em análise de adversário e se dividiram em análise da equipe da Ferroviária, né? Então, os dois são muito importantes.
e com isso conseguia conduzir o treino com outro olhar, conseguia ter uma condução, um parâmetro de análise para conseguir fazer com que o treino seja mais eficaz, né? Conseguir atingir o objetivo ali, tendo em vista que a gente tem pouco tempo de um jogo para o outro. Perfeito. Júlia, análise de desempenho na prática profissional é algo atual, assim, ou ela já tem uma história? Enfim, quando começou a análise de desempenho, eu imagino que com a internet, né, com a maior capacidade de captação de dados, enfim, como começou aí, você sabe disso? Qual que é essa história da análise de desempenho profissionalmente, né, para os clubes? Sim, eu não sei muito bem assim exatamente a data, o ano que iniciou, mas eu acredito que ela vem muito forte nos Estados Unidos, né? Então, ele já tem diversos equipamentos avançados para isso. A IBM, que é uma empresa, até trabalha com um dos times da NBA nos Estados Unidos. Então, a gente tem equipamentos que são muito avançados. Então, às vezes, tem equipamentos que faz o computador rodar, na hora os dados são puxados ali. Então, quando a gente vê ali durante o jogo, por exemplo, 65% de posse de bola de tal equipe, 35% de outra equipe, é o computador que está fazendo isso. Claro que a gente entende que existem falhas e tudo mais, né? Então, eu acredito que tem começado muito forte nos Estados Unidos e hoje eu, sinceramente, vejo como um ponto essencial para você conseguir melhorar seus treinos, melhorar o desempenho do atleta, porque quando a gente fala de alto rendimento, a gente sempre pensa em detalhes, né, do jogo. Então, a gente ter isso em mãos, né, e conseguir analisar esses dados é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Perfeito. E como que a análise de desempenho ela colabora para melhorar, então, a atuação de um atleta e de uma equipe? Você Legal. mais ou menos Análise de desempenho... já falou Sim. sobre isso, mas queria que você desse mais detalhes. Tá, legal. A análise de desempenho hoje, né, ela pode ser feita de forma coletiva ou individual do atleta, como você comentou aí, né? Atualmente, existe até profissionais da área que trabalham só para atletas. Então, ele é analista individual do atleta. Então, o atleta contrata o serviço. Hoje em dia está muito comum isso, muito comum acontecer. O atleta contrata o serviço e ele faz uma análise individual do atleta. Claro que eu sempre acho que um ponto assim perdido não vale de muito. Sempre eu falo com as atletas, inclusive, né? Tenta fazer o individual ele entrar dentro do coletivo, que o jogo está precisando, que a nossa proposta de jogo, né? Então, eu acredito muito nisso. E não só no individual como coletivo, mas também como a gente entende as novas tendências da análise de desempenho. Então, a gente tem aí a Copa do Mundo rolando, né? Que a gente está aí no meio da Copa do Mundo, nas quartas de final. E a FIFA tem usado muito os dados da análise de desempenho para tentar chegar em algumas conclusões. E que eu acho que assim, fantástico. Eu estava assistindo esses dias aí um programa de TV em que ele falou que a análise de desempenho feita pela FIFA, que foi a quantificação de dribles e eficácia desse drible, foi essencial para entender que o Brasil e a América do Sul, como toda a Argentina, todas as equipes da América do Sul, tem um contra um que a gente chama mais ofensivo e mais eficaz. Ou seja, a gente entende que o jogo está evoluindo muito. A gente vê algumas zebras acontecendo na Copa do Mundo, né? Marrocos passando, eliminando a Espanha. O coletivo tá sobressaindo muito, né? Mas o diferencial nessa Copa do Mundo, que é o que a FIFA chegou em conclusão, é um contra um. Então, é o individual do atleta. E como que a FIFA fez isso? Através da análise de desempenho. Ela quantificou ali quantos dribles foram eficazes, quantos dribles teve, e quantificou também, e relacionou, né? Relacionou a etapa que a seleção chegou ali, que é a Argentina e o Brasil, por exemplo. Então, entende-se que na América do Sul, a gente tem um contra um que é diferencial e está sendo diferencial agora para essa Copa do Mundo. Isso é um dado da FIFA, então ela conseguiu quantificar e relacionar, qualificar essa ação que teve aí durante esses jogos. Perfeito. Ô, Júlia, o que significa para você formar um atleta? Nossa, essa pergunta é bem complexa. Formar um atleta, a gente entende em várias esferas, né? Então, não a princípio, assim, a princípio mesmo, eu acredito, né, minha filosofia, assim, de treinadora,
é você formar como cidadã, cidadão, né? Então, você formar o ser humano para o mundo. Então, a gente está inserido no sistema que é alto rendimento, sim, mas, acima de tudo, a gente tem uma pessoa que possivelmente não vai viver sua vida inteira do esporte, mesmo porque o corpo acaba, né? Então, a gente sempre fala isso com as meninas. A gente entende que, de repente, 20, 25 anos de carreira que aquela atleta tem, e se tudo der certo, né? Se tudo caminhar conforme ela espera ali, que é se tornar jogadora, e que aí seus meados de 35, 40 anos ela já não consegue mais desempenhar o mesmo. Então, quando a gente fala em formar, a gente forma muito mais que só o atleta ali dentro do clube, né? Então, a gente entende que o formar, ele transcende as 4 linhas, tem várias esferas. Então, a gente tem uma estrutura agora que tem assistente social, que tem psicóloga, que tem um acompanhamento da escola das atletas. Então, aquele tempo de 2 horas, 2 horas e meia de treino que elas têm com a gente, da vida delas, né, do dia delas, é muito mínimo do que ela vive o resto da vida. Então, a gente entende que formar um atleta é muito mais que só o futebol ali, né? Ele vai muito além disso. Esse acompanhamento escolar, Júlia, que é feito também pelo clube, pela Ferroviária, né, em relação a essas atletas? Então, esse acompanhamento escolar, quando a atleta chega, né, ela pode ser alojada a partir dos 14 anos. Esse acompanhamento escolar, ela vem desde o momento da transferência da escola da atleta, da cidade natal dela ali, da onde ela mora, até o momento que ela transfere de volta, né? Porque a gente também sabe que a gente está numa etapa que a gente é um ciclo para a vida delas, né? Às vezes elas não ficam ali o resto da vida delas e não vão ficar, mesmo porque ciclos se encerram. Então, a assistente social acompanha a transferência. Então, ela ali 14, 15 anos, ali, de repente ela está ali no 9º ano, né? Então, ela entra para o 9º ano, a assistente social acompanha ela notas, então ela precisa ter nota para continuar treinando. Inclusive, a Federação Paulista, ela exige o boletim escolar para que essas meninas consigam, tem que anexar isso no sistema, né? Para que elas consigam participar da competição. Então, um assistente social, por exemplo, tem um problema ali corriqueiro do dia, que a menina não foi para aula. Então, a gente, como se fosse a mãe e o pai dela, né? Então, a gente sempre é informado. Ela não foi para aula, ó, fulana não veio, da Ferroviária não veio. A gente vai entender por que não foi. Às vezes tem cólica, aí as meninas também entendem que elas têm que responder sempre a gente ali, ó, não fui porque eu tô com cólica. E por vezes, dependendo da falta, a gente tenta penalizar elas ali, explicar para elas que é importante para a escola. Então, às vezes a gente tira elas de treino, às vezes tira elas de jogo. Já aconteceu isso esse ano, né? Então, entender que, sobretudo, a escola é mais importante do que o treino. Então, a gente sempre tenta levar isso para elas. A assistente social, ela está o tempo todo em contato com a escola, com a diretora. Então, às vezes, teve até esse ano, eu visitei elas na escola, eu fui até a escola visitar elas, fui ver elas ali, elas até ficaram assustadas, achando que tinha acontecido alguma coisa ali que elas fizeram, mas foi só para a gente manter esse contato próximo, né? Elas entenderem que elas estão acolhidas aqui pelo clube e que tem alguém, sim, se importando com elas. Perfeito. Júlia, para a gente concluir, qual você acha que é o futuro? Como vai ser o futuro da análise de desempenho? O que a gente pode esperar aí para análise de desempenho no futuro? Olha, eu espero, imagino uma análise de desempenho toda 3D, viu? Não só isso, né? Mas eu acredito que a cada ano que passa, estão inovando mais, né? Então, a gente já tem, por exemplo, câmera que filma jogo sozinho e que sobe os dados para você sozinho. E eu acredito que cada vez mais a computação, né, a tecnologia vai estar implicada dentro da análise de desempenho. Então, se fosse dar uma dica para que 10 anos, por exemplo, a gente tem aí as pessoas que estão ingressando na faculdade, estão querendo entrar na faculdade, fique antenada na tecnologia, né? Então, acho que essa é a primeira dica que eu daria. Fique esperto na tecnologia. A análise de desempenho vai acompanhar a tecnologia, e a tecnologia acompanha a análise de desempenho. Então, eu espero uma análise de desempenho muito mais precisa, em que cada vez mais a tecnologia, o computador vai estar presente. Eu não consigo ver a análise de desempenho sem isso. Como também a gente entende que a tecnologia pode falhar. Então, às vezes a bateria não pegar, às vezes a internet pode não pegar. Tudo isso pode acontecer. E nada melhor que um papel e uma caneta. Então, a gente sabe que existe a necessidade de você, como analista de desempenho, se atualizar em relação à tecnologia, como também você tem que saber se virar com um papel, com uma caneta.
Então, essa dica que eu daria, assim, sempre esteja atualizado para que espere por tudo, né? E que a gente consiga aí, que vocês consigam, para que o futuro analista de desempenho aí consiga cada vez mais estar antenada aí no que está acontecendo. A gente vai conversar agora com a Yura Sato. Ela é aluna egressa da faculdade, se formou em 2012 na primeira turma de Ciências do Esporte aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas. E ela, depois de se formar, quando já estava atuando, né, no clube, no nosso clube aqui em Limeira, como treinadora da equipe de basquete, ela recebeu os alunos da faculdade, graduandos da faculdade, que estavam cursando essa disciplina do professor Luciano, né, análise de desempenho em esportes coletivos, recebeu esses alunos como estagiários para atuarem no nosso clube. Então, a Yura vai contar um pouco mais sobre essa experiência, sobre o que ela faz atualmente, e a gente vai seguir com essa conversa sobre análise de desempenho em esportes coletivos. Bom, Yura, obrigada e fica à vontade para se apresentar, então. Eu que agradeço o convite, Cristiane. É sempre uma alegria falar um pouco aqui com o pessoal da Unicamp, né? Afinal, sou uma egressa, então tenho muito valor e muita consideração, porque foi realmente um curso que me preparou aí para o mercado de trabalho. Bom, ao receber os estagiários, né, da disciplina de análise de desempenho, a gente pôde desenvolver vários trabalhos, né, ali na linha de análise de desempenho, até para contar um pouquinho. Eu estava com equipes de base ali do nosso clube de basquete e os estagiários vieram para auxiliar para analisar o desempenho dessas equipes. Então, foi um processo bem legal de construção coletiva, primeiro no entendimento do que de fato era análise de desempenho, até para os alunos se aproximarem um pouco dessa prática profissional, entenderem a importância de estabelecer critérios para analisar e avaliar a equipe, né, e os atletas, e ao longo da disciplina, ao longo do semestre, a gente foi, então, de forma conjunta, estabelecendo esses critérios e obtendo informações a partir da análise, né? Então, foi bastante legal que essas informações auxiliaram a compreender um pouquinho de como é que estava sendo o desempenho, né? E também fornecendo informações para o planejamento das próximas etapas, né? Dos treinamentos. E acho que o valor disso tudo foi essa construção coletiva, e por mais que sejam estagiários, teve uma troca, né? Um aprendizado mútuo ali nessa experiência. Acho que contando agora um pouquinho, né? Do que eu tenho feito atualmente. Acabei saindo recentemente do nosso clube para fazer uma função um pouco diferente. Hoje eu estou no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, exercendo uma função como uma formadora de treinadores e treinadoras em todas as modalidades aqui do clube, então é um trabalho bem amplo. E análise de desempenho também é um aspecto que contribui muito para a atuação dos treinadores aqui no clube. Então, a gente também vem desenvolvendo aí um trabalho para desenvolver planilhas de avaliação de atletas, e aí pensando não só em aspectos de desempenho motor, físico e técnico, mas também de outros aspectos como os cognitivos e os psicossociais. Então, a análise de desempenho ela vai além dessa questão motora e física. Ah, perfeito. Você já tocou num ponto que acho que tem a ver com essa minha próxima pergunta, né? Que é sobre como que a análise de desempenho pode colaborar para a atuação de um atleta e de uma equipe, né? Mas você também já falou um pouquinho sobre o que significa formar um atleta, né? Formar um atleta não está ligado só com o desempenho dele ou dela, né? Enfim, não no jogo, durante o jogo, né? Na prática esportiva. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Isso, certamente. Eu sei que vocês têm um trabalho diferenciado aí no Clube Pinheiros, né? De formação de atletas. Então, pode ficar à vontade. Isso, eu acabo atuando mais junto aos treinadores para que eles e elas possam fornecer aí subsídios. Acho que formar é um pouco por aí, né? Fornecer subsídios e estimular o desenvolvimento como um todo, né? Então, a criticidade, a autonomia são aspectos muito importantes quando a gente fala em formar. Para mim, formar um atleta é um pouco por aí, vai além de uma questão de transmitir algo, acho que é uma construção também, mas principalmente torná-los cada vez mais críticos e autônomos. E isso passa pelo desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial, né? Que tem a ver com questões que vão, né, cognitivo, como foco, a atenção,
aspectos mais relacionados à cognição como um todo, né? E psicossocial, mais aos comportamentos, às relações sociais. Então, é um olhar bastante holístico e integral, né? Então, acho que esse é um trabalho bastante legal. Quando a gente fala em formar, então, a gente está pensando num desempenho, ou melhor, num desenvolvimento como um todo, né? Da pessoa como um todo. Da pessoa que é atleta também, né? Não é algo indissociado. E quanto a análise de desempenho contribuir, então, para a formação de um atleta, acho que é isso, informações acerca daquele momento, né? Quando uma avaliação é feita, uma análise é feita, é um olhar sobre aquele momento, mas o treinador e a treinadora têm que expandir esse olhar para as questões questões anteriores e planejamento posterior. Então, entender aquele momento da análise, mas estabelecendo o que é que foi feito para, nesse momento, essa avaliação estar nesse ponto, e o que é que pode ser feito para melhorar. Então, acho que traz muita informação sobre o que o atleta já faz bem, o que o atleta já tem bem desenvolvido, para depois pensar o que é que pode ser melhorado também. Uhum. Yura, sobre o curso de Ciências do Esporte, porque quando você estava na graduação, você não teve essa disciplina de análise de desempenho em esportes coletivos, né? Mas você teve outras disciplinas, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, né, em Ciências do Esporte na Unicamp e como você vê a sua formação, né, criticamente. E se você recomenda esse curso, por que você recomenda, enfim. Legal. Quando eu fiz, realmente não tinha essa disciplina específica, né? Uma eletiva relativamente nova, mas tinha outras disciplinas de base, inclusive com o próprio professor Luciano, que também dava um olhar para essa questão de análise de desempenho. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica no laboratório do professor Luciano, então trabalhei bastante com essa área da análise de desempenho. O meu mestrado também foi nessa área e também foi orientado pelo professor Luciano. Depois acabei seguindo um doutorado na área de pedagogia do esporte com a Larissa Galati. Mas a formação da graduação em si, ela foi um start essencial, né? Foi uma formação inicial muito importante. Primeiro, pela base que o curso de Ciências do Esporte oferece, mesmo tendo sido a primeira turma, e eu sei que agora o currículo vem sendo um pouco modificado, até porque eu acompanhei ao longo do mestrado e doutorado essa transformação, mas a formação inicial, sem dúvida nenhuma, traz conhecimentos de base, conhecimentos gerais, muito importante para a atuação, principalmente para quem quer seguir essa área aí de treinamento, se tornar um treinador, uma treinadora, né? Hoje eu sei até que, inclusive, tem algumas disciplinas mais específicas ainda para essa formação, e acho que vai ao encontro do que a gente falou sobre formar um atleta. Acho que o curso trouxe isso, um desenvolvimento holístico, integral, na minha formação, né, como um todo. Então, para além de questões técnicas do esporte, também me trouxe uma formação humana, uma formação de outros aspectos muito importantes. Eu falo que o curso de Ciências do Esporte foi um curso que foi emancipatório, né? Então, muito crítico também. Acho que foi um curso que auxiliou muito na minha formação autônoma para me tornar uma profissional de Ciências do Esporte mais qualificada. Então, certamente eu indico. Perfeito. Yura, para a gente concluir, qual que é a importância da universidade pública brasileira? A universidade pública faz parte acho que é a oportunidade de oferecer um ensino qualificado para diversos públicos, né? Então, é permitir o acesso àqueles que, inclusive, talvez tenham menos privilégios ao longo da vida, né? E é também a possibilidade de ascender, né, criticamente, socialmente. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, o ensino universitário, o ensino público de qualidade tem um poder transformador na sociedade e, sem dúvida, a gente precisa valorizar.